Paz, irmãos. Som. Tá dando para ouvir bem, né? Eu queria meditar com vocês, então, naquele texto que a gente tinha no começo do culto, no capítulo 20 de Mateus. Se vocês puderem deixar de aberto aí, a gente vai ler alguns versículos. Bom, enquanto Jesus andou aqui por essa terra, no ministério dele, as coisas que ele falava eram bem chocantes. É difícil ele ter uma palavra que fosse previsível. Tudo que saía da boca dele geralmente era muito imprevisível. E você vai ver, lendo os evangelhos, tem várias ocasiões que você vê que as multidões ficavam maravilhadas. Os pecadores, pessoas comuns, ficavam felizes com o ensino dele. E maravilhados mesmo é a palavra. Que novo ensino é esse com autoridade? Tudo que ele faz é muito bom. Você vê as pessoas comuns lutando. E geralmente os religiosos da época, o clero, né, da época de Jesus, os saduceus, fariseus, eles ficavam confusos e bravos. Você vai ver vários trechos no final. E eles se juntaram para ver como poderiam matar Jesus. E eles ficaram furiosos e lhe faziam perguntas para tentar pegar no pulo. Então, esse era o ensino de Jesus. Porque ele invertia as coisas. Então, os religiosos eles achavam que eles tinham encontrado o caminho para o reino de Deus. Só que eles encontraram esse caminho, ou achavam que tinham encontrado, e eles monopolizaram. Tipo assim, nós achamos o caminho. Se vocês, pessoas comuns, quiserem entrar no reino dos céus, vocês têm que ser igual a gente, merecedores. Se vocês não forem como nós, é difícil você entrar no reino. Só que o reino não é deles, o reino é de Deus. E Jesus era Deus. Apesar de se reconhecerem, Jesus era Deus. Então, se Jesus é Deus e o reino é dele, é ele que define quem entra e quem não entra. É simples assim. E pelas palavras de Jesus, pecadores comuns, arrependidos do seu pecado, são muito bem-vindos no reino dele. Ele deixa muito claro. E religiosos, esforçados e merecedores, entre aspas, de entrar, não são bem-vindos no reino de Jesus. Então isso era chocante. Então o ensino de Jesus era muito radical, principalmente na época. Como assim um religioso que cumpre a lei, faz tudo direitinho, não entra no reino, e aquele lá que faz tudo errado entra? Tem alguma coisa errada aí. Então era muito radical e muito chocante, e ainda deveria ser, porque hoje é o mesmo ensino, não mudou nada. A gente só tem que saber como contextualizar para a gente. Então a gente perde um pouco da essência do ensino de Jesus quando ele para de chocar a gente, quando a gente para de ficar maravilhado e perplexo. Como que pode Deus salvar alguém que não merece e condenar alguém que entre aspas merece? E aqui essa passagem é mais uma delas. Então, na verdade, para a gente meditar no capítulo 20 em Mateus e entender bem o que essa parábola quer dizer, a gente tem que voltar no capítulo 19. Então vai acompanhando na sua Bíblia. A partir do versículo 16 do capítulo 19. Porque essa é a conhecida história, né, do jovem rico.
A maioria aqui de vocês já conhece essa história. Mas o que aconteceu? Esse jovem, um dia ele se aproximou de Jesus, apresentando o currículo que na visão dele era impecável. Então assim, eu sou muito bom. E esse mestre, esse Jesus, eu gostaria de ouvir da boca dele, esse jovem, siga o exemplo dele, porque ele é bom. É esse tipo de discípulo que eu quero que vocês sejam, com esse jovem. Então, na cabeça dele, na fantasia dele, era isso que ele queria ouvir de Jesus. Então, ele chega a Jesus com uma pergunta que muitas vezes a gente ouve algumas perguntas e fala assim, nossa, que pergunta idiota. E não é eu aprendi que não é toda pergunta que é idiota. Às vezes você sabe de algo, a pessoa pergunta algo muito básico, mas isso não é uma pergunta idiota. A pergunta idiota é aquela que a pessoa faz quando ela já sabe a resposta. Que ela faz a te pegar para ouvir o que você está querendo dizer. Agora, quando você tem uma dúvida sincera, a pergunta nunca é idiota. E ela é digna de ser respondida. Agora, o que esse jovem fez aqui foi uma pergunta idiota, porque ele já sabia, ele já tinha uma resposta fabricada na mente dele, que era, ele perguntou, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então, na cabeça dele, já sabia a resposta. E Jesus fala para ele, bom, você conhece os mandamentos, né? Ele cita aí, no versículo 18, né? Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, obedece pai e mãe, ame teu próximo como a ti mesmo. E aí o jovem responde que até aí está tudo na fantasia na cabeça dele. Bom, tudo isso daí eu faço. Tudo isso aí que você está falando, tem outras versões que dizem, né? Desde a mocidade, desde o molequinho, eu cumpro tudo isso daí. E era tudo que ele queria ouvir. E ele pensou que Jesus ia parar por aí. Só que Jesus falou, bom, falta uma coisa para você. E por isso ele não esperava. Bom, se eu cumpro tudo, se eu faço tudo que está na lei, o que me falta? E Jesus fala para ele, olha, vende tudo que você tem, dê aos pobres, e aí você vai ter um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. O que Jesus estava querendo dizer para ele? Jesus mostrou para ele que, na verdade, ele não cumpria todos os mandamentos como ele achou que cumpria. Não é que se você tem algum bem, se você é rico, ou tem alguma coisa de valor, você tem que vender, doar tudo para os pobres, e aí você é salvo. Não é isso. É porque essa exigência de Jesus, ela expôs o ídolo que esse jovem tinha. Esse jovem tinha um ídolo chamado dinheiro. Então, a partir daí, esse era o limite dele para servir a Deus. Eu sirvo a Deus até não mexer com o meu dinheirinho. Mexeu com o meu dinheiro, aí eu não quero mais saber de Deus. Então, eu faço tudo o que o Senhor quiser, mas, por favor, meu dinheiro não. Era isso que o jovem quis dizer. E aí, quando Jesus fez essa pergunta para ele, Jesus expôs, você não ama a Deus de toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, que é o primeiro mandamento. Então, o primeiro mandamento da lei, ele não cumpria. E ele achou que ele cumpria tudo. Então, o que Jesus fez aqui? Ele somente expôs para esse jovem que ele não era tão bom e tão cumpridor de tudo como ele achou que ele era. Então, ele fez isso. Qual foi a reação do jovem? Ele saiu triste. Quando ele ouviu isso, ele virou as costas e foi embora. A partir desse episódio, né, com esse jovem e a reação dele, Jesus aproveitou o ensejo para dar uma lição para os seus discípulos.
E aí veio aquela famosa frase dele, aí no versículo 23, ele fala assim: é muito difícil o rico entrar no reino dos céus. É mais fácil o camelo passar pelo fundo do bagulho do que o rico entrar no reino dos céus. E aí os discípulos ficaram perplexos, mas então quem que pode ser salvo? E os falam, mas nada é impossível para Deus. Deus tem poder para fazer o camelo passar no fundo do bagulho para salvar o rico também. Por que Jesus falou que é tão difícil o rico entrar no reino dos céus? Porque ele conhece o coração humano, ele sabe que o dinheiro é um ídolo, um Deus muito difícil de tirar do trono. Então, uma vez que você coloca o dinheiro no trono, é muito difícil tirar. E eu sabia disso. Então, toda salvação é um milagre. Mas Jesus afirma que uma salvação de um rico é um milagre mesmo, se pode dizer assim, de primeiro nível. Ok. Aí o que eu quero meditar com vocês, de parte do versículo 27. Você lê aí para mim, Marli, por favor? 19, 27? Isso. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Bom, vamos pensar. O que aconteceu aqui? Esse jovem chegou, Jesus fez exigência para ele deixar tudo o que ele tinha para seguir Jesus. E esse jovem não quis. E aí Jesus veio e fala isso tudo, que é muito difícil ir entrar no reino do céu e tudo mais. Depois de ouvir tudo, Pedro fala assim, mas nós, e ele e os amigos dele, discípulos, nós deixamos tudo para te seguir. O que vai ser de nós? O que Pedro estava dizendo era o seguinte: o Senhor mandou o jovem deixar tudo para te seguir. E se ele fizesse isso, ele teria um lugar no reino dos céus. Bom, a gente fez tudo direitinho. A gente cumpriu o que o Senhor está mandando. E aí, o que tem para nós? A gente abriu mão, a gente deu o passo que esse jovem não deu. Então, o que o Senhor tem de recompensa para a gente? Então, perceba que o jovem não obedeceu. E Pedro está falando, eu obedeci. E qual que vai ser a consequência ou a recompensa disso? Versículos 28 e 29, leia aí. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que quando o Filho do Homem se assentar no seu glorioso trono, na renovação de todas as coisas, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Jesus não fica devendo nada para ninguém. Então aqui tem uma promessa: Pedro, relaxa. Vocês vão falar tudo para me seguir, vocês não vão ficar a ver navios. Tem muita promessa, muita coisa boa para vocês do reino do meu Pai. Então não tem ninguém que toma essa decisão de deixar tudo por Cristo, que é o que o jovem não quis fazer, e ele vai ser abençoado, você pode ter certeza disso. Aí vem o versículo 30. Lê. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. O que será que ele quer dizer com isso? De novo, vamos pensar desde o começo para a gente poder não perder o fio da meada aqui. Jesus fez exigência para o jovem não quis, eu não largo tudo para te seguir. Pedro falou, bom, mas a gente largou. E agora, Jesus, vai ter bênção para vocês. Só que muitos que são primeiros serão últimos. Muitos últimos serão primeiros, Pedro.
E a seguir, ele entra na parábola do versículo do capítulo 20, que a gente leu no começo, e é o que a gente vai meditar. Então, isso aí tudo para a gente entender que essa parábola não está solta aqui. Tem um contexto. Qual que é o contexto? O pensamento do jovem rico em não abrir mão de tudo por Jesus, e o pensamento de Pedro, eu abri mão. Qual é a minha recompensa por ter aberto mão? E aí ele conta o que ele quer dizer com isso de os últimos serão primeiros, os primeiros serão últimos. Lê a parábola toda, por favor, até o versículo 16. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu. Viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam. E ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. No entanto, cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a reclamar do proprietário da vinha, dizendo: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Ele, porém, respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Percebe, então, que ele conta a parábola para explicar o que ele quer dizer com esse negócio de primeiros serão os últimos primeiros. Então, é nesse contexto que a gente tem que entender. Bom, eu não sei vocês, mas eu acho uma palavra estranha, assim, olhando pela vista. Coloque-se no lugar de quem é trabalhador aqui. Vamos transformar isso aqui numa medida atual para a gente poder entender. Vamos supor que alguém te contratou para trabalhar num terreno por 10 horas num dia. E ele combinou com você que ele ia te pagar R$100 para você trabalhar por 10 horas. Ok, você topou? R$100 é que você vai pagar? Sim. Então está feito, está fechado. Foi lá e trabalhou. Você começou a trabalhar, sei lá, às 6 da manhã. Aí logo depois chega um outro grupo, que o mesmo senhor contratou para trabalhar. Depois tem o segundo e o terceiro grupo. Você fala, bom, eu estou aqui desde o começo, vou trabalhar 10 horas. Esse segundo grupo vai trabalhar 8 horas só no dia. O outro grupo vai trabalhar 5 horas. E tem um grupo que vai trabalhar só 3 horinhas. Por fim, ele chamou o último grupo. Lá no finzinho da tarde, 5 horas da tarde, o trabalho vai acabar às 6 horas. Ele foi lá e viu um grupo desocupado e falou: viu, vocês estão aí, parados aí. Ninguém contratou a gente não tinha para onde ir. Então, vem aqui que eu tenho trabalho para vocês. E aí um grupo chegou e trabalhou 1 horinha só. Lembre-se que você está trabalhando lá desde as 6 horas da manhã. Ok, maravilha. Acabou o trabalho,
e chega lá o cara para pagar o dinheiro da diária. Aí o senhor da vinha falou: olha, começa por quem vem por último, aquele grupinho que trabalhou uma horinha só, e paga eles primeiro, e até chegar no primeiro grupo. Beleza. O cara chegou e pagou R$100 para aqueles que trabalharam uma horinha. Você esfrega a mão, certo? Falei, bom, aí você faz as contas. Se ele deu R$100 para quem trabalhou uma hora, e eu trabalhei 10, eu vou ganhar 1.000 conto. O cara é muito bom, o cara prometeu 100, vai me dar R$1.000. E aí você só espera o Pix cair na sua conta. Mas ele deu R$100 para o cara que trabalhou uma hora, deu 100 para os que trabalharam 3 horas, deu 100 para os que trabalharam 5 às 8, e você que trabalhou 10 horas, recebeu os mesmos R$100. O cara chegou no dono da minha e falou: viu, o senhor igualou a gente a eles. Nós estamos aqui trabalhando desde o sol, suportamos o sol do meio-dia na cabeça, trabalhamos no calor, trabalhamos por 10 horas, e eles aqui chegaram para trabalhar quando o sol já estava se pondo, estava mais secado para trabalhar, e o senhor deu o mesmo dinheiro. Bom, aquele dono da vinha falou o seguinte, falou assim: não é o que eu prometi para você, eu estou te pagando o que eu prometi, eu combinei R$100 com você, agora eu não estou sendo injusto com você, estou sendo bom com o outro, estou sendo generoso com o que trabalhou uma hora. Não, ok, o dinheiro dele, ele faz o que ele quer, entendeu? Mas a gente acha, e eu pelo menos considero estranho, né? Você não valorizou aquele que trabalhou mais. Por que a minha mentalidade é essa? Porque a gente tem uma mentalidade assim: quem trabalha mais merece ganhar mais, quem trabalha menos merece ganhar menos. Não é assim a nossa mentalidade de tudo. A gente acha que aquele que se esforça mais, ele merece uma recompensa maior, e o que se esforçou menos merece para si. E é justamente essa mentalidade que o jovem rico, principalmente Pedro, estava usando como medida para o reino de Deus. Lembra que Pedro falou? Ele olhou para o jovem e falou: bom, ele não abriu mão, mas eu abri. Quer dizer, ele não merece, ele não obedeceu, mas eu obedeci tudo. Eu fiz o que o senhor mandou. E aí, o que tem para mim? Você é o trabalhador da vinha. Você, o que o dono da vinha te prometeu foi R$100, ou 1 denário, aqui na linguagem bíblica. Se ele dá o mesmo 1 denário para aquele que trabalhou menos que você tem que louvar, porque ele foi generoso com o outro, ele não foi injusto com você. A medida do reino de Deus não é a mesma que a nossa. No reino de Deus, se você se considerar adequado, eu trabalhei, eu me esforço, eu mereço, eu sou adequado para o reino, então você está fora. Agora, se você se considera inadequado, eu não mereço. Sou inadequado, eu só erro. Eu trabalhei 1 horinha só, aí você está dentro. É assim que funciona no reino. Muitos últimos serão primeiros, e muitos primeiros serão últimos. A medida do reino de Deus é a graça, e não é o quanto você é capaz de produzir. Você não entra no reino de Deus porque você merece, porque você ora muito, porque você frequenta os cultos, porque você conhece a Bíblia, porque você contribui, porque você participa de algum ministério, porque você faz, eu fiz. Isso não te torna apto para entrar no reino dos céus. Se você é um trabalhador que trabalhou 10 horas no dia e acha que você merece ganhar proporcional ao que você trabalhou, você está muito calado. Como é que eles falou aqui no domingo passado,
Nós estamos aqui há 16 anos. Alguns de vocês vieram com a gente um pouco depois. Agora, muitos também já têm uma vida cristã antes daqui. Eu, por exemplo, não tenho 16 anos de caminhada. Eu tenho 16 anos de caminhada na SCT com vocês. Mas a minha caminhada cristã a expressão nasci em berço evangélico não é muito legal, né? Mas desde pequeno eu frequento a igreja. Então eu sou ensinado, desde, sei lá, meus 5 anos eu estou numa escola dominical aprendendo. Você com certeza já ouviu a gente falar aqui. Não peça para Deus te dar o que você merece. Se Ele der para você o que você merece, você sabe o que vai acontecer, não sabe? Você já ouviu a gente falar aqui. O chão vai abrir, você vai cair lá dentro, direto para o inferno. Porque é isso que cada um de nós merece. Então, quando a gente clama, Deus, eu trabalhei muito, eu exijo as suas bênçãos, porque eu sou um servo fiel. Tudo que você merece é inferno. Tudo que eu mereço é inferno, é juízo e a condenação. Então, tudo é graça. A gente não pode desistir nada de Deus. Pense que e isso é o certo que eu quero que a gente medite levando daqui hoje. A medida da graça significa que Deus leva em conta apenas o que fazemos, mas por que fazemos. De novo, a medida da graça significa que Deus leva em conta apenas o que fazemos, mas por que fazemos. Deus não está muito interessado se você produz muito. O que Ele está interessado é por que você está produzindo. Qual é o motivo do seu coração de produzir? A gente vai trazer alguns exemplos práticos. E um deles que eu não tinha separado, é o que meu pai acabou de falar aqui no momento da oferta. É exatamente o que eu tinha meditado. Só que é um outro exemplo. Eu trouxe 3 e ele falou de um quarto. Quando a gente contribui financeiramente na obra de Deus, a obra de Deus não é como investir na bolsa, ou investir em algum... Como é que se chama? Fundo, né? CDB, CDI, esse tipo de coisa. O ente que sabe, conhece muito disso aí. Mas o que ele fala? Tal fundo está rendendo, sei lá, 1,7%. Se você investir R$100, você sabe exatamente o que você vai pegar. Você faz as contas. É isso que um bom investidor faz. No reino de Deus não é assim. Você não é uma relação de causa e efeito. Quanto mais eu der, mais eu vou ter. Eu dei uma oferta de R$100. Mas se eu der uma oferta de 1.000, então eu vou receber mais. E se eu der uma de 2.000, eu vou receber o dobro daquele que deu de 1.000. Pode ser assim no mercado de ações, o reino de Deus não é. Você vai contribuir e Deus vai te abençoar. Mas abençoar nunca é previsível. Do tipo, eu faço, Deus vai devolver o que eu acho que Ele tem que devolver. Às vezes você vai dizimar, ofertar alguma coisa, sabe o que Deus vai fazer? Ele não vai te dar mais dinheiro. Ele vai te ensinar o contentamento. Então você vai perder o que você tem, só que aquilo vai te dar uma paz tão grande. Ele vai te ensinar a viver com menos. Aquilo que para você era tão importante, não precisa de dinheiro. Não vai ser. Talvez Ele vai te ensinar a ter mais contentamento. E é assim que Ele abençoa. Talvez Ele vai te dar mais, eu não sei. Mas nunca pense que o reino de Deus é previsível a ponto de uma oferta aqui, Deus vai me dar tanto lá. Não é assim que funciona no reino. Não é que ainda mais que recebe mais.
E o exemplo que eu trouxe é orar. Orar, ler a Bíblia e frequentar os cultos. São coisas que verdadeiros cristãos fazem. Quem é crente de verdade faz isso. Ora, lê a Bíblia e frequenta cultos. Mas isso por si só não adianta. A pergunta é, por que você faz essas coisas? Por que você ora? Porque alguém mandou orar? Porque o Zé Bruno, pastor, o cantor do Resgate, ele escreveu um livro e tem alguns trechos de Instagram que ele fala que toda religião é baseada num tripé. Ele fala medo, culpa e benefício. Então, tudo que você faz por medo, por culpa ou buscando benefício, você está fazendo por religião. E é corretíssimo isso aí. Agora, para e pensa. Vou pegar cada um desses exemplos que você ora. Por que você ora? Por que você passa o tempo com Deus em oração todo dia? É por medo? Se eu não orar, Deus pode pesar a mão sobre mim. Deus vai tirar tudo que eu tenho, então eu tenho que orar, porque senão Ele vai... Você tem medo de Deus, é por isso que você ora? Está orando pelo motivo errado. Você sente culpa. Tipo, não, eu pequei, agora eu tenho que me penitenciar orando meia hora por dia, porque eu pequei. Não é esse tipo de oração que Deus quer. Ou é por benefício. Eu oro porque eu quero que Deus me dê alguma coisa. Eu preciso que Ele me dê tal coisa, então eu oro. Medo, culpa e benefício. São três coisas que eu não gostaria que minhas filhas se aproximassem de mim com isso. Eu não queria que a sua filha se aproximasse de mim porque ela tem medo de mim. Né? Tipo assim, não, eu vou passar o tempo com ele porque eu tenho medo dele. E eu não ficaria feliz com isso. Eu ficaria feliz se sua filha tivesse culpa. Senão, se eu não passar o tempo com ele, ele vai ficar chateado, né? Então, vou passar o tempo com ele para me perturbar. Também não fico feliz. E se ela quisesse o benefício, eu vou passar o tempo com ele porque eu estou querendo alguma coisa. Né? Enquanto ela não me dá, né, eu tenho que estar lá com ele para ele poder me dar. São relações que eu não gostaria que minha filha chegasse a mim com isso. Você acha que Deus gostaria que você, como filho dele, se aproximasse dele com isso? Com medo dele, por culpa ou por buscar algum benefício? Não é esse tipo de relacionamento que Deus quer. Então, por que você faz o que você faz? Passar muito tempo em oração, quando a gente entende e entra na nossa mente, não, eu tenho que passar um tempo em oração com Deus, isso é muito bom. Pode ser bom e pode ser ruim. A pergunta é, por que você está passando tempo com Deus em oração? Passar muito tempo com Deus te dá uma sensação de ser primeiro. Né? Eu estou andando correto, como Pedro achou. Estou fazendo tudo bem. Estou cumprindo o mandamento. Estou fazendo o que me ensinaram, o que a palavra diz para eu fazer. Mas se a sua oração não está te tornando mais quebrantado e humilde, se a sua oração é um mero exercício religioso, eu oro porque minha religião mandou orar. Eu não sei que religião é essa, mas ela manda eu orar. Se você está fazendo porque é mandado, é fruto da sua disciplina pessoal. Venhamos e convenhamos. Ser disciplinado não é só coisa de crente. Você pode ter muito não crente que é muito disciplinado.
cara come bem, o cara faz exercício, o cara é pontual. Você pode muito bem falar assim, não, eu vou fazer minhas orações e ser disciplinado. Agora, se isso é fruto apenas da sua disciplina pessoal, não de um relacionamento com Jesus, você é o último que acha que é primeiro. E é isso que Jesus está falando naquela parábola. Você acha que você faz tudo certinho, mas não faz. Você está pensando que é primeiro, mas é o último. Ler sobre a Bíblia vai te encher de conhecimento. E, assim, eu que gosto de ler e gosto de estudar, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque para mim é um prazer ler. Eu gosto de estudar. Então, isso te dá uma sensação de... Te dá uma sensação, não. Você vai adquirir conhecimento com a leitura. É automático. Mas o que você faz com o conhecimento que você recebe da palavra de Deus? De novo, 16 anos aqui, quanta coisa nós aprendemos. É que eles falaram no domingo passado. Nas outras igrejas que eu frequentei, quantas coisas eu aprendi. E quantas coisas das quais eu aprendi, eu coloco em prática na minha vida. Se ele for ser bem sincero, muita coisa a gente sabe, mas faz errado. Pô, mas eu sei qual é o certo. Porque conhecimento por conhecimento não te leva a lugar nenhum. Muita coisa você sabe, eu sei, mas a gente não faz. Então, se todo o conhecimento nosso na Bíblia não vai transformar minha vida aos poucos, e eu não vou começar a aplicar tudo que eu aprendi aos poucos, vai me transformando, então eu sou só o último que acha que sou o primeiro. Eu conheço muito da Bíblia, eu posso ser um teólogo reconhecido, posso escrever livros, mas se a palavra não muda a minha vida, não serve de nada, eu sou o último. E frequentar os cultos. Não perder um culto de nós, vamos ser primeiro. Teve um ano, eu não lembro qual ano que foi, mas faz tempo isso, graças a Deus. Eu tinha culto aqui na igreja de terça, de quinta e de domingo. E eu contei, eu acho que eu não perdi nenhum culto aquele ano. E eu ficava muito feliz com isso. Nossa Deus, eu não perdi nenhum culto esse ano, eu vim todos. Terça, quinta, domingo, escola dominical, todos estavam aqui. Então isso te dá a sensação de ser primeiro. Eu estou nos cultos, eu participo, eu estou lá. Eu prego, eu canto, eu sou ativo na igreja. Mas qual a sua motivação de fazer isso? Para mostrar para alguém que você é dedicado? Ou se proteger de alguma confusão? Ninguém vai poder falar para mim que eu não sou dedicado, porque eu estou nos cultos. Então, eu faço isso para me proteger. Ou pior ainda, para ter moral para acusar os outros. Eu posso meter o dedo na cara dos outros e falar: você não vem no culto, porque eu venho. É esse o objetivo? Se esse for o objetivo, você é só o último que acha que é primeiro, porque vem nos cultos. Se não for para adorar, ouvir Deus falar e comungar com os irmãos, e principalmente se eu sou uma pessoa lá fora e outra aqui dentro, não serve de nada no meu culto. Eu sou só o último que acha que sou primeiro. Então percebe que o problema da pergunta de Pedro é o seguinte: ele entendeu que ele tinha algo para fazer. E ele, na cabeça dele, entendeu: eu faço o que ele está falando para fazer. Então eu mereço uma coisa de troca. Jesus fala: não, muitos primeiros serão últimos. Não é assim que funciona o reino de Deus. Você não recebe nada porque você merece.
E tem muita gente que você bate o olho, fala, esse aí é primeiro, hein? Esse aí é top, esse aí merece. E ele não merece, ele é o último. Sabe por quê? Porque só Deus conhece o coração. Repito, a pessoa pode orar, pode ler a Bíblia, pode frequentar cultos, ou pode fazer várias outras coisas, pode evangelizar, pode dar tempo lá fora, pode cantar na igreja, pode tocar, pode ser na escola dominical, pode ser pastor. Deus sabe se ele é o último ou se ele é o primeiro. Não é o que ele faz, é porque ele faz. Agora, alguém pode pensar o seguinte: bom, então, se é assim, então eu não vou fazer nada, porque se o último vai ser primeiro, então, eu não preciso fazer nada. Em primeiro lugar, se você está pensando assim, Jesus não falou o seguinte: todos os últimos serão primeiros, e todos os primeiros serão últimos. Ele não falou todos, ele falou muitos. Ou seja, tem gente que faz tudo isso pela graça. Entendeu que não merece. E ele ora, ele lê a Bíblia, ele frequenta culto, ele faz tudo por amor de Jesus. Ele entendeu que é correto, entendeu que não é adequado, que não merece, que não quer a paga do salário dele, ele quer a graça de Deus. Qual a característica desse? Eles costumam proclamar o que eles fazem. Eles têm consciência que são falhos. Eles amam o Senhor. São pessoas acessíveis. Geralmente religioso, ele fica bem inacessível. O religioso é tão cheio de Deus. Tinha um rapaz que frequentou aqui o templo. Uma vez ele chegou na Marli no fim de uma vigília. Falou assim: você está sentindo o que eu estou sentindo? Eu falei: não. Aí ele mesmo falou: não, você não precisa ter uma relação boa com Deus para sentir o que eu estou sentindo. Tipo, se você não, eu sinto. Esse é o puro suco do religioso. E esse aí é o último. O cara acha que é o primeiro, mas ele é o último. E não é o seguinte: se você não pratica as coisas que são de um cristão e acredita que Deus vai premiar a sua preguiça, então você é o último que está sendo iludido, achando que um dia você vai ser declarado primeiro. Você é o último que vai continuar sendo o último. O último que vai ser primeiro é aquele que conhece Deus, não merece nada. Senhor, não é porque eu oro tanto que eu vou exigir algo em troca. Eu perdi totalmente o meu foco se estou fazendo isso. O sentimento que Jesus deseja que a gente tenha de servos que reconhecem que não são merecedores de trabalhar na vinha. Deus te chamou para trabalhar na vinha dele. E a vinha dele não pode ser um fardo. Não pode ser um fardo trabalhar aqui. Se é um fardo, tem algo errado. Então eu vou parar de fazer porque é um fardo para mim. Não pare, só exponha para Jesus. Jesus está errado comigo, porque eu não sinto alegria em trabalhar na tua obra. Para mim é um fardo, é difícil. Peça ajuda e Ele vai te ajudar. O Espírito vai te levar para esse lugar de trabalhar para Deus por amor. É só o Espírito que faz isso, não é o seu esforço. Então assim a gente vai ser o último, que um dia vai ser declarado primeiro. A gente clamar por misericórdia e graça, um dia a gente vai ser chamado de primeiro. Amém? É isso que eu queria visitar com vocês.